Bom dia, sétimo ano. Muito bem. Então, concluindo a nossa página 39, exercícios 2, 3 e 4, tá? O 2, na aula anterior, nós tínhamos trabalhado com os itens, eu havia feito aí, como exemplo para vocês, os itens A, B não, desculpa, o item A, C, E, o G e o I. Como eu intercalei, então eu vou fazer aqui deixar a correção para vocês destes outros itens aqui, tá? Então nós temos aí a primeira é menos 3 quintos elevado a menos 2. Então, neste caso, de acordo com o que nós estávamos vendo, o que nós vamos fazer? Como que nós resolvemos isso aqui, tá? O meu expoente é negativo, então eu tenho que inverter a base. Logo, nós vamos ter menos 5 terços elevado ao quadrado, porque nós não sabemos resolver potência onde eu tenho uma base elevado ao expoente negativo. O expoente tem que ser positivo. Então, nós invertemos a base para deixar o expoente positivo. Muito bem. Agora eu tenho aqui, olha, base negativa, expoente par, vai ficar positivo. Toda base negativa elevada a um expoente par fica positivo. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 25 nonos. Correto, sétimo ano? Olha só, eu não vou fazer isso em todas as atividades, eu não vou, vocês também não há necessidade. Mas, só para retomar, professor, como assim? Base negativa elevado a expoente par fica positivo. Por quê? Também não precisa ficar colocando o sinal de positivo no número. Quando ele é positivo, eu não preciso representar. Se o número não tem um sinal que o acompanha, eu sei que ele é positivo. É que nesse caso, toda base negativa elevada a um expoente par, quando você multiplica negativo com negativo, ele sempre vai dar positivo. Aqui é como se nós tivéssemos menos 5 terços vezes menos 5 terços. Por quê? Ele está dizendo para nós, o expoente 2 diz assim, multiplique a base menos 5 terços por ela mesma 2 vezes. Neste caso, nós teríamos menos com menos dá mais. 5 vezes 5, 25, sobre 3 vezes 3, que dá 9. Então, 25 nonos positivo. Sim, por esse motivo que nós chegamos nos 25 nonos aqui. Então, não precisa eu ficar desenvolvendo isso aqui. Apenas foi uma observação que eu fiz para mostrar para vocês, para chamar a atenção que sempre que eu tiver uma base negativa elevada a um expoente par, ela fica positiva. E isso aqui não é mágica, não é? Às vezes o aluno... Por quê, professor? É uma regra. Se a base é negativa, o expoente é par, fica positivo. Claro, eu trabalho com isso agora como sendo uma definição. Mas por que ele fica positivo? Porque você sempre que tiver um expoente par, você vai ter aqui uma quantidade par de uma base que é negativa sendo multiplicada por ela mesma. Então, se eu tenho aqui uma quantidade par, eu faço na regra de sinais da multiplicação, sinais iguais sempre fica positivo. Menos com menos fica mais. Se fosse um expoente ímpar, menos com menos, mais com menos, aí ficaria negativo. Próximo, o D. Item D. 2D. Vamos ver o que ele solicita para vocês. Menos 2 sétimos a menos 1. Então, menos 2 sétimos, que é a nossa fração, elevado a menos 1. Bem simples também. Então, nós temos aí menos 2 sétimos elevado a menos 1. Como o expoente é negativo, eu tenho que deixá-lo positivo, eu dou um tombo aqui na fração. Então, nós vamos ter menos 7 meios elevado a 1. Nós sabemos que toda base elevado a 1 vai dar a própria base, menos 7 meios. O próximo é o item F, 0,3 elevado a menos 2. 2F, nós temos aí 0,3 elevado a menos 2. Qual é o resultado aqui? Então, nós temos aí
Primeiro passo é transformar o decimal em fração. Então, eu tenho 3 sobre, como é uma casa decimal, sobre 10. 3 décimos elevado a menos 2. Próximo passo, não sabemos resolver potência de expoente negativo. Nós vamos fazer a inversão da base para que nós possamos, então, ter um expoente positivo. Logo, ficaremos com 10 terços elevado ao quadrado. Então, observem que quando nós fazemos a inversão, nós trocamos o numerador de posição com o denominador. Ou, resumindo, invertemos aqui a base. Nós ficamos com o expoente que antes era negativo, agora ele é positivo. 10 ao quadrado, cuidado que não é 10 vezes 2, dizer que dá 20. É 10 vezes 10. O 2 está dizendo, multiplique o 10 por ele mesmo 2 vezes. 10 vezes 10, 100. Sobre 3 ao quadrado. É 3 vezes 3, que dá 9. Então, aqui nós temos 100 nonos. Tá? Nesse caso, nós ficamos aí com 100 nonos. E como que eu posso representar isso daí? Deixa na forma de fração mesmo, não tem como simplificar. Aqui já está na forma irredutível. Depois do 2F, o G já havia sido feito, 2H. Então parece ser bem simples, não é? Se vocês entenderam aqui como funciona essa ferramenta, o desenvolvimento não é difícil não. 2H. Nós temos menos 0,25 elevado a menos 4. Então, dentro do parênteses, menos 0,25 elevado a menos 4. A base é negativa, 25 centésimos, porque eu tenho duas casas decimais. O expoente é negativo. Portanto, primeiro passo, vamos transformar o decimal em uma fração. Então, nós teremos aqui menos 25 sobre duas casas decimais, então é sobre 100 menos 25 centésimos elevado ao expoente menos 4. Pois bem, como nós temos um expoente negativo e nós não sabemos resolver com expoente negativo, nós vamos fazer o quê? Vamos inverter a base para que possamos então ter um expoente positivo. Logo, ficaremos com menos 100 25 avos, tudo isso elevado a 4. O que era menos 4 passou a ser 4. Agora eu consigo resolver. Agora sim. Então, a menos 4 não tinha sentido, não tinha como eu resolver isso. Agora, elevado a 4 é possível. Quanto que vai dar aqui? Então, continua negativo, menos... Professor, eu vou levar 100 a 4 aqui. Eu vou simplificar aqui antes, olha. 100 dividido por 25, então eu posso fazer a divisão. 100 por 25, quanto que dá? Vai dar menos 4. Quantas vezes o 25 coube aqui dentro do 100? 4 vezes. Então vai ser menos 4 elevado a 4. Toda base negativa elevada ao expoente par fica positivo. Então o 4 é o expoente par. Muito bem. Agora eu vou fazer aqui 4 ao quadrado. Ao quadrado não, desculpa. 4 elevado à quarta potência. Então, nós temos aqui 4 vezes 4, então 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vezes 4, 200. Nós vamos chegar aí em 256. Então, positivo. 256, tá? Isso aqui é o resultado, nós chegamos ali fazendo 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, que deu 16. Aí nós pegamos o 16 e multiplicamos por 4. Então, 64. 64 vezes 4, então, aí nós temos aqui 64 vezes 4, que vai para 256. 6, 12, 18, 24, 240, não é? 64, 240, 4, 4, 16, 240 com 16, que chega nos 256. Muito bem, sétimo ano. E o H, não é? O J
o J que ficou pendente, o I já havia sido feito com vocês, então o 2J para fecharmos essa primeira atividade aqui. Muito bem, o J nós temos 0,15 elevado a 0. 15 centésimos elevado a 0. Aqui eu não preciso transformar em fração, não preciso fazer absolutamente nada, porque nós sabemos que toda base elevado a 0 vai dar 1. Então, é 1. Professor, 1 positivo, 1 negativo. Se a base fosse negativa, daria o quê? Daria 1 da mesma forma. Não importa qual seja a base. Não importa se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é uma fração, se ela é um decimal. Não importa. O expoente é 0, o resultado final vai ser. Certo?